Então, a gente tem esses dois principais problemas, né, no mercado de radiodifusão brasileiro, que são duas práticas de comercialização das outorgas, duas práticas distintas de comercialização das outorgas. A primeira prática é a transferência. Para falar de transferência, é importante dizer que a concessão de radiodifusão, um canal de radiodifusão, é um serviço público. O que isso significa? Significa que esse é um serviço considerado pelo Estado um serviço relevante para a sociedade. E, por isso, o Estado regulamenta esse serviço e o Estado é o titular desse serviço. Quando um particular ele pode executar esse serviço, mas quando ele executa esse serviço, o Estado só transfere para ele o direito de executar o serviço. Ele não transfere ao privado a titularidade sobre o serviço. Por isso é que o particular ele não pode exercer nenhuma disponibilidade sobre a outorga. Ele não pode vender a outorga, comercializar, alugar a outorga. Isso é o que a gente chama no direito do caráter fora do comércio do serviço público, do caráter extra-comércio do serviço público. E é por isso que não pode ocorrer a transferência e nem o arrendamento, ou seja, nem a comercialização de uma parte dessa outorga. A segunda questão, nesse ponto, está diretamente relacionada à primeira, ou seja, quando o Estado vai passar esse serviço para um particular, ele tem a obrigação de fazer isso através da licitação. A licitação ela tem dois objetivos principais. O primeiro objetivo é garantir a melhor oferta para o Estado, ou seja, garantir que o Estado, ao passar esse serviço para o particular, vai receber a melhor oferta, seja em termos de preço quanto de qualidade do serviço. E o segundo objetivo, também muito importante, é garantir que toda a população, todos os administrados, tenham iguais condições de disputar esse serviço. E aí, por conta da transferência, quando o contrato é celebrado, esse contrato tem caráter pessoal. Aliás, por conta da licitação, né, quando esse contrato é celebrado, ele tem um caráter pessoal. Logo, a transferência da outorga, ou seja, a venda da outorga pelo concessionário para outra pessoa, ela é inconstitucional. Primeiro, porque ela viola essa regra de haver uma licitação. Ela faz com que uma pessoa que não participou da licitação torne-se o titular da outorga. Então, aí você tem a violação da licitação. Com isso, você tem uma violação da isonomia, porque quando você transfere vendendo para uma outra pessoa, você deixa de atender o objetivo da licitação de que todos tenham iguais condições de disputar um contrato com o poder público. Porque quem vai escolher o titular da outorga vai ser o dono do canal e não um processo no qual todos tenham condições de participar. E com isso você também viola a norma da impessoalidade da administração e você gera aí um ganho ilícito para o privado. Porque o privado que vai estar transferindo esse canal, ele vai estar obtendo uma renda que é ilícita, porque você não pode comercializar um bem público. Então esse é, em suma, as irregularidades que ocorrem por conta da transferência. Por isso que a transferência é inconstitucional, ela viola a norma da licitação, viola a isonomia, viola a impessoalidade e gera um enriquecimento ilícito por parte daquele que transfere a outorga de radiodifusão. A segunda prática que é ilícita no mercado de radiodifusão é o arrendamento. Aí vale a pena novamente pontuar que o serviço de radiodifusão ele é um serviço público. O que isso significa? O particular pode prestar o serviço público, só que o Estado, quando ele vai regulamentar o serviço público, ele vai limitar a livre iniciativa e a livre concorrência nesse serviço público. Uma das formas de limitar a livre iniciativa e a livre concorrência é você disciplinar a forma como o privado vai se remunerar. Como que isso acontece na radiodifusão? Na radiodifusão, você outorga para uma pessoa, para um concessionário, todo o canal de radiodifusão. Ele pode veicular 100% de programação durante 24 horas por dia num canal. Como que ele vai se remunerar? O Estado autoriza que ele comercialize uma parcela desse tempo para ele obter renda, ou seja, ele vende uma parte do horário dele para ele obter renda. Só que o Estado não pode permitir que o privado ele volte-se a obter renda sem nenhum limite, porque senão ele vai usar praticamente todo o espaço de programação que ele tem para vender programação e se remunerar. Então, o que os estados fazem? E essa é uma norma que existe em todos os países que regulamentam, né? É muito comum que essa norma exista na regulamentação de radiodifusão. É o limite de tempo que você pode veicular para publicidade comercial. No Brasil, esse limite é de 25%. Isso significa
que o Estado, que o concessionário, ele pode comercializar uma parte da sua programação, mas ele pode comercializar no máximo 25% dessa programação. Portanto, esse 25% é importante que se observe que não é só para um programa. Então, um infomercial que dure 6 horas do dia ou uma programação religiosa que dure 6 horas. Não. Todo comercial veiculado pelo canal durante todo o dia deve estar somado, deve estar restrito a esses 25% de publicidade. É por isso que essa prática de arrendamento, que é muito comum tanto no rádio quanto na TV, em que as pessoas comercializam ao todo uma porcentagem muito maior do que esse 25%, é por isso que ela é ilegal, é por isso que ela viola as leis. A gente tem estudos da Ancine e reportagens constantes na imprensa que mostram que o volume de programação que é destinado tanto à publicidade quanto à programação religiosa, que nesse caso se qualifica na mesma norma, ela viola, ela passa muito mais do que esses 25%. E aí, em segundo lugar, vale dizer que essa prática acaba violando as mesmas normas que eu apontei na transferência de concessões. Por quê? Porque a venda de uma parte da programação, ela acaba sendo também uma forma de você comercializar a outorga. Daí você não comercializa a integralidade da outorga, mas você comercializa parcelas relevantes da outorga, que vão de 6, 8, 10, ou em alguns casos até 22 horas, ou o canal inteiro que você aluga para outra pessoa. Então, também é uma forma, também é uma prática que viola todas aquelas regras que eu apontei, ou seja, viola a regra da licitação, que permite que uma pessoa que não participou da licitação controle um canal, viola a isonomia e a impessoalidade, porque não permite que todos que queiram disputar para ser um radiodifusor possam disputar esse contrato em igualdade de condições, viola a impessoalidade, que é essa, porque você permite que aquele que controla a outorga escolha para quem ele vai vender essa parte da programação, e também gera aí um ganho ilícito, né, que é o ganho que eles obtêm com essa comercialização do tempo de... O Intervozes, ele tem acompanhado essas questões de perto, a gente tem tanto feito representações ao Ministério Público Federal, quanto a gente atua em conjunto com o Ministério Público Federal em um grupo que se chama FINDAC, que é o Fórum Interinstitucional pelo Direito à Comunicação. Nesses casos, a gente já, tanto nós quanto outras instituições, ou mesmo o Ministério Público Federal, já identificou algumas práticas desse campo e fez algumas ações jurídicas, ações das quais o Intervozes não é parte, mas a gente já levou esse caso para eles através de representações. Então, a gente sabe, a gente continua acompanhando e levantando esses casos, mas nós sabemos que há ações contra a Rede 21 e a CNT, que arrendavam uma parcela bastante alta da sua programação, e contra rádios da cidade de São Paulo. Houve até uma liminar contra uma rádio em São Paulo que havia arrendado a integralidade da programação. Então, assim, é uma prática muito extensa, a gente sabe que tem algumas ações contra isso, a gente acha, é uma prática também nacional, então a gente já acompanhou alguns casos, mas seria importante que novas ações, que esses casos fossem fiscalizados em todo o país e que novas ações fossem iniciadas a esse respeito, né? A alienação da concessão pelo Grupo Abril, pelo que nós temos notícia, é um exemplo que pelo que nós podemos observar, né, pelos indícios que a gente pode observar, é um exemplo que aponta essas irregularidades, essas ilegalidades nessa transferência. Primeiro porque há indícios de que o Grupo Abril não tenha feito nenhum pagamento pela sua outorga, porque antes de 1995, o Grupo Abril havia recebido essa outorga antes de 1995, você não precisava pagar pelas outorgas, não havia processo de licitação nas outorgas de radiodifusão. Então, há uma grande probabilidade que o Grupo Abril não tenha pago por essas outorgas. E mesmo depois de não ter pago, ele fez a transferência. É importante dizer, eu não falei no momento inicial, que as transferências elas são permitidas pela legislação. Só que a gente entende que elas são inconstitucionais, ou seja, a gente entende que essa permissão da legislação ela é inconstitucional. Agora, mesmo permitido pela legislação, ela exige uma autorização prévia do poder público. E pelo que nós temos notícia, o Grupo Abril não recebeu essa autorização prévia do poder público para que ele fizesse a transferência. Então, ainda que você não considerasse que ela é inconstitucional,
ela foi feita, pelo que nós tivemos, pelas informações que nós tivemos, ela foi feita em desacordo com a legislação que autoriza essa transferência das concessões. E a gente tem notícia de que o valor dessa operação foi alto, foi acima de 200 milhões de reais. Então, é um exemplo de como essas operações acabam gerando grandes recursos em prejuízo do poder público que poderia ter recebido esses recursos em uma nova licitação do serviço. Vale a pena dizer também, Fernando, que a transferência das concessões, como eu te falei, ela é permitida pela lei, mas a gente entende que ela é inconstitucional. E há, inclusive, uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação 2946, que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra uma disposição de lei, da Lei das Concessões, que permite a transferência. Os argumentos da Procuradoria-Geral da República são justamente esses que eu coloquei para você, ou seja, que a transferência gera essa possibilidade, ela viola a regra da licitação, porque permite que uma pessoa que não participou da licitação venha controlar uma concessão de serviço público. Então, vale a pena enfatizar, né, que a transferência ela é permitida pela legislação, mas a gente entende que ela é inconstitucional. Essa ação se refere a uma lei que não é a lei que regulamenta a radiodifusão, porque, incrivelmente, a radiodifusão ela tem sempre regulamentos distintos no Brasil, né, do que valem para outras concessões. Só que a disposição dessa lei que a PGR vai contra é exatamente igual à disposição da lei de radiodifusão que permite transferência para a radiodifusão. Então, os argumentos são aplicáveis a ambos os casos.